Porque as pessoas, de modo geral, elas definem prosperidade como apenas ter dinheiro. Ponto. Então, qualquer pessoa, né, que quer ter só dinheiro, é relativamente simples você gerar isso. Agora, prosperar genuinamente, entrar na consciência da prosperidade, para que você manifeste não só recursos financeiros, mas seja rico de criatividade, seja rico de sentimentos maravilhosos, seja rico de si mesmo, você então terá que trilhar um outro caminho. E geralmente trilhar este caminho da prosperidade genuína implica em você mudar a sua mentalidade. Muito bem, então vamos dar início à nossa live de hoje. Sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês para mais um assunto, para mais um tema importante para o nosso desenvolvimento. Como vocês sabem, meu papel aqui é sempre trazer informação para fomentar mais consciência, para tornar a sua vida muito mais fácil, muito mais prazerosa. E então, vamos começar o nosso assunto. Nós tivemos recentemente, abrindo um parêntese, o Congresso da Physioquantic neste último final de semana e foi simplesmente incrível, não é? Foi realmente muito rico de informações, foi uma experiência muito especial. E nosso tema de hoje é um tema que eu sempre abordo. Vamos falar de prosperidade, a lei da prosperidade e da abundância. Então esse tema eu vou dividir em dois momentos. Nós vamos falar hoje, terça-feira, e na quinta-feira nós iremos também dar continuidade a esse assunto, uma vez que esse assunto ele é um assunto muito amplo, muito amplo. Tem várias dimensões, vários aspectos. E antes de começar, eu preciso apenas lembrá-los, não é? Nós estamos aí já na contagem regressiva da nossa nova edição da Hiperincursão, não é? Então, dia 29 de outubro, que é sábado agora, as inscrições já estão encerradas para o DNA 1. Realmente, nós preenchemos todas as vagas, não é? Está realmente lotado esse evento do dia 29, mas nós estamos abrindo uma lista de espera para aqueles que se interessam em fazer a hiperincursão aqui em São Paulo para janeiro. Então, para você que tem interesse em participar e não conseguiu se inscrever dessa vez, depois clique no link aqui da minha bio, deixe o seu nome lá com a equipe, que nós vamos abrir uma outra lista de espera para uma nova edição da hiperincursão DNA 1 em janeiro. E no dia 5 de novembro nós temos a hiperincursão DNA 2 e é importante frisar que nós só temos agora 6 vagas. Então, para você que pretende fazer a hiper DNA 2, não se esqueça, porque já estamos quase encerrando. Então, depois clique aqui no link da bio, fale com o pessoal da equipe para você poder garantir a sua vaga. E nós teremos também em Santa Catarina no final de novembro, que eu irei falar no final da nossa live de hoje. Então, para nós falarmos de prosperidade, me veio uma frase que eu gosto muito, não é, do escritor americano Mark Victor Hansen, que ele diz uma coisa muito pertinente ao processo de prosperidade. A jornada para a sua liberdade financeira começa no minuto em que você decide que você foi destinado para a prosperidade e não a escassez. Que você foi destinado para a abundância e não para a falta. Então, a partir do momento que você realmente entende isso, que você assume, que você decide, que você tem a natureza da prosperidade, que você merece prosperar, então a sua jornada começa aí, né? Se você não assume isso para você, não tem como, não é? E uma coisa que eu sempre digo quando eu entro nesse assunto, porque a prosperidade, o assunto prosperidade, ele é um tema muito recorrente na minha abordagem. Sempre que eu posso, eu discorro sobre esse tema, trazendo
novos insights, novas compreensões, para que as pessoas desenvolvam a consciência da abundância, a consciência da prosperidade. E isso está mais do que claro para mim. Enquanto você não desenvolve a consciência da prosperidade, enquanto você não desenvolve esse estado abundante, não há como refletir prosperidade, não há como refletir a abundância, porque a mente da pessoa que prospera, ela é diferente da mente daquela pessoa que não prospera. Uma coisa que mudou muito a minha concepção em relação à forma como eu lido com a minha realidade, e foi um insight muito importante para mim, foi entender que o acesso a qualquer experiência, seja ela qual for, depende de uma consciência. O que eu quero dizer? Como eu sempre coloco, todas as experiências estão disponíveis, todas as possibilidades estão disponíveis neste exato momento, mas nem sempre nós estamos disponíveis para as possibilidades ou para as experiências. O que é uma experiência? Uma experiência é quando você está vivendo algo, não é? E o que eu descobri, e que foi um divisor de águas para mim, é que o que lhe dá acesso a uma experiência, é ter a consciência de. Enquanto você não tem a consciência, você não consegue acessar a experiência. Vamos dar um exemplo. Se você quer prosperar financeiramente, você primeiro, antes de acessar esta realidade na qual você prospera, você precisa entrar em equilíbrio com a consciência da prosperidade. Você primeiro precisa desenvolver um equilíbrio com a consciência da prosperidade para que então você tenha acesso à realidade próspera. Se você não tem a consciência da prosperidade, você então não acessa a experiência. E quando eu me refiro à consciência da prosperidade, a consciência da saúde, a consciência da autoestima, enfim, aqui neste contexto o que eu me refiro como consciência não é um entendimento. Ah, Horácio, eu entendi. Isso não é ter consciência. Quando eu me refiro à consciência, eu estou me referindo a um estado potencial que você pode entrar em equilíbrio. E a partir do momento que você entra em equilíbrio com esse estado potencial, ocorre gradualmente em você toda uma mudança em termos de percepção e mente. Então, os tipos de pensamento que você passa a ter, os tipos de sentimentos, o seu ponto de vista, a maneira como você então interpreta ou processa a realidade se modifica. E a partir dessa mudança de percepção e mente, você converge para os eventos, para as situações que irão compor o caminho da sua prosperidade. Não é? Então vamos tratar hoje, né, já que o tema é prosperidade, vamos falar exatamente sobre, né, os princípios para a manifestação desta possibilidade da prosperidade na sua vida. Não é? E uma das coisas que também foi muito determinante e que eu sempre abordo quando eu começo esse assunto, que enquanto você não entender isso, porque isso tem muito a ver com as funções da sua mente, tem muito a ver com o seu posicionamento semântico. Eu venho tratando muito sobre posicionamento semântico, e o posicionamento semântico, ele determina o seu posicionamento de percepção, que por sua vez vai determinar o seu posicionamento comportamental. E dentro dessa proposta dos posicionamentos semânticos,
eu queria colocar o fundamento, que é o início da sua jornada de prosperidade. E qual é esse fundamento? Que na verdade é uma métrica. É uma métrica. Prosperidade. Ter recursos não é para se ter segurança na vida. Não é para se ter estabilidade na vida. Prosperidade é para se ter liberdade de experiência, que é exatamente o que a prosperidade nos oferece. A prosperidade, ela amplifica o seu poder de experimentação. Então, se eu tenho mais recursos, se eu tenho mais condições financeiras, eu amplifico a minha capacidade de experimentar a realidade. E amplificar a capacidade de experiência, ou seja, eu posso experimentar mais, quer dizer o quê? Eu passo a ter mais liberdade de ação no plano da matéria, no plano concreto. Isso vai te fazer mais feliz? Não. Isso vai trazer mais realização? Não. Isso vai te preencher e te dar mais sentido? Não. Ter recursos amplifica a sua liberdade de ação na matéria. Ponto. Não é? Ou seja, ter mais dinheiro não vai te dar mais sentido na vida. Na verdade, é você que deve dar sentido ao dinheiro. Então, o dinheiro não traz sentido. É você que dá um sentido para o dinheiro. O dinheiro, ele constrói, ele cria uma condição através da qual você consegue acessar mais experiências. Isso não quer dizer que você vai melhorar de vida. Melhorar de vida é algo muito amplo. Melhorar de vida não quer dizer ter recursos e ter bens. Quando alguém conquistou mais condições financeiras e está prosperando financeiramente, esta pessoa não está bem de vida necessariamente. Ela está bem de dinheiro. Estar bem de vida extrapola o âmbito da condição financeira. Estar bem de vida, na minha opinião, dentro do meu ponto de vista, aqui é o ponto de vista do professor Horácio, dentro do que eu observo, dentro das minhas experiências. Então, estar bem de vida envolve outros fatores que estão além do dinheiro. Estar bem de vida, por exemplo, é você se perceber sem medo. É você se perceber sem ansiedade. É você se perceber com mais paz. É você perceber que as suas necessidades emocionais estão diminuindo à medida em que a sua paz está aumentando. Portanto, há que se ter uma distinção entre ter prosperidade financeira e ser genuinamente próspero. Há uma diferença. Eu tenho um caso interessante para compartilhar, muito curioso, real, né, de um conhecido, né, muito bem financeiramente de vida. E uma vez essa pessoa, ela estava no seu belo carro, extremamente estressada, buscando encontrar uma vaga na rua, dando voltas e mais voltas. Ela estava inclusive atrasada para a minha palestra, pois ela me comentou, e ela estava ali, né, se estressando, procurando encontrar uma vaga na rua, porque ela queria estacionar o carro dela. E o estacionamento
no hotel no qual eu estava ministrando a palestra era de R$ 25. Então agora, pensem comigo. Essa pessoa, né, tinha recursos, mas não queria pagar R$ 25 no estacionamento. Ao invés disso, ela preferiu se estressar, buscando encontrar uma vaga na rua. E aquilo, quando ela me contou isso, eu fiquei refletindo. Será que essa pessoa ela vive estado de riqueza? Não, ela tem dinheiro. Mas ainda assim, ela vem sendo assombrada pelo fantasma da escassez. Olha que interessante. Tem muitas pessoas que conquistaram uma ótima condição financeira, mas não transcenderam o fantasma da escassez. Por alguma razão, seja em algum período ela passou por muitas dificuldades e foi se superando, e então ela consegue manter uma certa condição financeira, mas essa condição financeira ela vai gerando recursos para fugir do fantasma da escassez que ainda está presente nela. Então o mote, isso que eu quero explicar, o motor que a motiva a gerar recurso, não é o prazer de ter, não é a sensação de que ela merece, é fugir do fantasma da escassez. Então isso é muito importante pensar, por quê? Porque o que eu quero compartilhar com vocês é entender que o fato de você conseguir ter dinheiro não quer dizer que você seja genuinamente próspero. Agora, ser genuinamente próspero, gozar da verdadeira prosperidade, vai envolver uma série de fatores. Porque as pessoas, de modo geral, elas definem prosperidade como apenas ter dinheiro. Ponto. Então, qualquer pessoa, que quer ter só dinheiro, é relativamente simples você gerar isso. Gerar essa condição. Agora, prosperar genuinamente, entrar na consciência da prosperidade, para que você manifeste não só recursos financeiros, mas seja rico de criatividade, seja rico de sentimentos maravilhosos, seja rico de si mesmo, você então terá que trilhar um outro caminho. E, geralmente, trilhar este caminho da prosperidade genuína implica em você mudar a sua mentalidade. Mudar a sua mentalidade. Noto que as pessoas possuem um entendimento ainda muito reduzido sobre o que é abundância e sobre como podemos despertá-la para nos darmos a vida que almejamos viver. Então, o nosso ponto de partida aqui hoje, nesse primeiro encontro, que é fundamental que você introjete, porque nós vivemos numa cultura que fica inoculando e reforçando a ideia de que nós precisamos ter segurança. Então tudo que você faz é para ter a bendita da segurança, sendo que você está aí num corpo em que você não tem certeza de absolutamente nada. A qualquer momento, por exemplo, a Terra pode reivindicar esse corpinho que você está usando e você simplesmente deixar de existir na matéria. A qualquer segundo isso pode acontecer. A qualquer segundo. E no momento em que você introjeta essa ideia, tenho que ter segurança, os pais também no passado era assim, incentivavam os filhos a fazerem concurso público para ter a segurança na vida. E recentemente nós tivemos a crise no funcionalismo público. Os funcionários públicos não receberam por muitos meses. E aí eu te pergunto, cadê a tal da segurança que você tanto busca? Que segurança é essa? Quando você absorve essa ideia de segurança, veja, vamos entender isso, que eu quero que você, a partir de hoje, aqui comigo, construa uma mente mais forte, mas uma mente
em que você fundamenta um mindset da prosperidade genuína. E esse fundamento é você introjetar e entender que o teu posicionamento semântico vai induzir um efeito sobre a sua realidade, e a sua realidade irá responder a este posicionamento semântico. Então o indivíduo que ele está muito preso no conceito tenho que ter segurança na vida, ele, de forma indireta ou não, vai gerar um impacto em que a realidade irá se comportar de uma maneira a justificar a necessidade de segurança. O que justifica, por exemplo, a necessidade de ter que ter segurança? Situações que lhe tragam insegurança, perdas, invasões, né? Situações em que as pessoas tomam posse daquilo que é teu. Seja via um assalto, ou seja, enfim, seja via traições em negócios, pessoas que te enganaram, situações em que você se sabotou para perder dinheiro. E todas essas situações que eu estou citando como exemplo, elas justificam o teu mindset baseado no teu posicionamento semântico. Tenho que ter segurança. Então, a verdadeira prosperidade começa quando você entende que você merece ser próspero. E esse merecimento, ele não está embasado em uma condição exterior. Você não merece, eu já falei isso várias vezes aqui, você não merece o melhor, você não merece ser rico porque você se esforçou muito, porque você é uma pessoa boa, porque você é isso ou você é aquilo, nada disso. Você simplesmente merece toda a prosperidade, toda a riqueza, porque você é a manifestação única e singular de um universo que é pura abundância. E a fonte de toda abundância, a fonte de toda prosperidade está em você. Logo, é um contrassenso. É um contrassenso você querer condicionar o seu merecimento para prosperar, sendo que a fonte de todas as coisas está dentro de você. E essa consciência que eu me refiro aqui da prosperidade, à medida que ela vai ficando cada vez mais forte em você, ela traz este reconhecimento. Tudo bem que o primeiro passo é um entendimento que você precisa ter aqui para avançar para uma compreensão. Na compreensão você internaliza aquilo. E isso então muda completamente a sua dinâmica. E o segundo fundamento, como eu acabei de citar, então primeiro é você entender que você merece. Porque a fonte de todas as coisas está em você. E segundo, entender que prosperar, na acepção mais pura do termo, é para você ter liberdade de experiência. Teu espírito, que é a mais pura liberdade, quer manifestar essa liberdade no plano concreto. E você está aqui reencarnado, você está aqui num corpo para manifestar essa liberdade espiritual na matéria. E essa liberdade espiritual na matéria requer que você entre em um estado no qual você consiga fomentar a realidade, fomentar os recursos para que você tenha liberdade de experiência aqui também na matéria. Então esse é o nosso ponto de partida hoje. Então, de forma muito cuidadosa e, digamos, espiritual, eu formulei algumas leis. Na verdade, foi uma compilação que eu fui realizando ao longo desses anos, que sintetizam a essência sobre
a abundância ou a prosperidade e os seus mecanismos de expressão. Um indivíduo que não tem uma consciência próspera, você pode ajudar, você pode facilitar, você pode entregar ali muito recursos para ele que ele não vai conseguir sustentar aquilo. Da mesma forma, o indivíduo que ele já possui uma consciência mais próspera, ele consegue mobilizar todo o mecanismo da prosperidade e tornar essa experiência de prosperidade concreta. É importante frisar que a base do meu trabalho sempre foi a consciência. Sempre foi a consciência. E a consciência que eu me refiro aqui não é apenas a consciência mental, da qual você se utiliza e que forma em si um senso de identidade periférico e superficial, representado pelo seu eu e mais a sua história. Trata-se de uma consciência mais ontológica, mais profunda, o centro absoluto em você de inteligência. Na minha experiência de vida, eu venho constatando cada vez com mais clareza que tudo começa na consciência. Seja qual for o resultado ou o efeito que você está almejando provocar na sua vida, ele virá da própria consciência. Tanto é que na holografia da mente, que é esse sistema que eu aplico, a pessoa que marca para passar comigo, que ela está com alguma dificuldade, a primeira coisa que eu vou buscar é entender o que ela realmente quer. E na medida que eu entendo o que ela realmente quer, nós vamos construir uma chave de acesso para que ela, primeiro, entre em equilíbrio com a consciência que ela está buscando, mesmo não sabendo que o que ela está buscando é uma nova consciência. Eu vou ajudá-la a entrar em equilíbrio com essa nova consciência para então ela ter o acesso à experiência que ela almeja. E isso é muito interessante. Todas as pessoas que me procuram em consultório, mesmo não sabendo, elas estão em busca de uma nova consciência. Então elas trazem um problema, eu quero resolver isso. E aí a gente constrói um entendimento daquilo que ela realmente quer. E como vocês já sabem, eu já citei isso em algumas aulas aqui e presencialmente também, muitas pessoas, quando elas estão buscando a prosperidade, elas estão fugindo de uma dor. A dor da escassez, a dor da falta, a dor da dívida, a dor da humilhação e por aí vai. Mas se você pensar agora, qual é a sua dor? Qual é a sua dor? Se eu perguntasse para você que está aqui me assistindo, para que você quer prosperar? Para que você quer viver essa experiência da prosperidade? Isso é muito interessante porque é comum no diálogo interno a pessoa está ali num diálogo com ela mesma, né, se queixando de alguma coisa por conta da falta de dinheiro. Né? Eu não aguento mais essa vida, eu quero me livrar das dívidas de uma vez por todas, não quero mais ser humilhado pelo meu pai, que sempre me empresta dinheiro. Então percebe que nesse diálogo, e esse é um bom exercício para você que quer prosperar, que quer trilhar esse caminho da prosperidade, é importante esse exercício de você perceber que tipo de diálogo você mantém aí dentro, e se esse diálogo é um diálogo baseado em fuga da dor. Porque se for um diálogo baseado em fuga da dor, você vai gerar mais dor para justificar a fuga. E mais uma vez, nós voltamos na importância de construir um posicionamento semântico alinhado, veja bem, alinhado
para a busca de prazer. Será que você se permite? Será que você se permite alinhar o seu discurso interno, aferir o seu posicionamento semântico numa perspectiva de busca de prazer e não mais de fuga da dor? Se eu estou fugindo da dor, eu gero mais dor para justificar a fuga. Se eu me coloco na busca de prazer, eu gero mais prazer para justificar a busca. Há uma relação, dialética na forma como a realidade se manifesta em relação ao nosso ponto de vista. Então o indivíduo que ele diz para mim, é o que eu mais atendo no consultório, a pessoa que quer prosperar, fala, eu quero me livrar. Quando ela fala, eu quero me livrar das dívidas porque eu não aguento mais, ela está afastando, ela está negando, ela está rejeitando algo. Ela está rejeitando uma dor. Então esta é a primeira lição. Aquilo que você quer, seja o que for, não pode estar embasado em um desejo interno de se livrar de alguma coisa. Vou repetir isso. Aquilo que você quer manifestar, viver na sua vida, seja o que for. Aqui eu estou dando ênfase em prosperidade, que é o nosso tema. Mas seja o que for, você não pode embasar em um desejo de se livrar, de rejeitar ou de afastar algo. Porque se há o ímpeto de querer se livrar, há dor. Então o indivíduo que ele fala, eu quero me livrar das dívidas, eu quero dinheiro para me livrar das dívidas, ele vai criar mais dívidas, ele vai acessar a experiência. Esse posicionamento fará com que ele acesse uma realidade na qual a dívida se justifique. Ele coloca o dinheiro, que é uma energia extraordinária de liberdade. Dinheiro é apenas um nome. O dinheiro é o corpo material de uma energia arquetípica que lhe permite ter liberdade de ir e vir na matéria. Então, veja bem, o indivíduo ele coloca essa energia extraordinária no mesmo patamar da dor, ou no mesmo patamar da dívida. Ou seja, ele cria uma conexão entre a existência da dívida e a existência do dinheiro. Portanto, o dinheiro só vai manifestar na realidade dele na mesma proporção que a dívida também se manifesta. Ou seja, ele vai ser aquele indivíduo que ele vive um ciclo vicioso. Ele ganha um dinheiro aqui, ele fica todo feliz, no dia seguinte ele recebe um telefonema, olha, tem uma conta atrasada aqui de um ano, que é o dobro do dinheiro que ele ganhou. Ele vai se revoltar, ele vai achar que ele não tem sorte, enfim. Na verdade, o que está se passando dentro, nos bastidores dessa realidade que ele está vivendo, é que lá dentro, o posicionamento semântico, o posicionamento psíquico, o posicionamento comportamental dele equipara dinheiro com dívida. A menos que ele se modifique em termos de percepção, em termos de posicionamento, ele vai viver preso nesse looping. Não é? E como você quebra esse looping? É claro, você vai precisar se envolver com conhecimento para que te dê um norte para você mudar, sedimentar, introjetar uma nova possibilidade de percepção. Para quê? A pergunta que você tem que responder para você, lá no teu íntimo,
sendo bastante sincero consigo próprio. Vai lá no teu íntimo e realmente responda para você. E comece a mudar, comece a conscientemente a instalar, a interiorizar, a se apropriar dessa nova perspectiva. Se for a questão de prosperidade financeira, eu quero prosperar para eu, por exemplo, desfrutar da máxima liberdade de experiência. Ou para eu me dar uma vida incrível. Ou para eu atingir ou realizar todos os meus sonhos, ou realizar todos os meus projetos. Perceba que agora, quando você afirma isso para você dessa forma que eu estou demonstrando, você vai perceber que muda até a sua energia. Muda a sua linguagem corporal, fica mais leve, porque agora você está calibrando a existência, a manifestação da riqueza, a manifestação do dinheiro, dessa energia para prazer. Você equipara dinheiro à liberdade, você equipara dinheiro a prazer. Então, há um equilíbrio. Agora, você está aferindo a manifestação desta energia na sua vida de uma forma em que ela é compatível. Então, a energia da prosperidade que se manifesta no corpo concreto, no corpo material do dinheiro, ela te dá prazer, é para te dar liberdade. Então, você cria uma relação que é compatível. E, portanto, você agora vai entrar num ciclo virtuoso e não mais num ciclo vicioso. E essa é uma das coisas mais importantes para se desenvolver em termos de posicionamento. Se libertar deste programa de fuga da dor. Se você parar para observar, você vai constatar que muito das suas escolhas, das escolhas das suas decisões, elas estão embasadas em fuga da dor. Você está fugindo de alguma dor. Ao invés de ir ao encontro do prazer. Então esse é um ponto muito importante. Muito importante. Esse pequeno ajuste que eu estou aqui, explicando para vocês, pode fazer uma grande diferença se você realmente se permitir exercitar. Nós sabemos, por exemplo, que à medida que você repete uma postura, seja afirmando isso, para introjetar, você em 21 dias, você começa a mudar o seu cérebro. Você começa a desenvolver uma nova conexão neural, um caminho nervoso para aquela nova estrutura mental que você está fortalecendo. Quando você fortalece um pensamento, você fortalece uma estrutura mental, e essa estrutura mental fortalecida gera um reflexo físico, que é um novo caminho neural. Teu cérebro agora está se modificando, portanto você está se tornando uma outra pessoa. Aquela pessoa que impedia a sua prosperidade está ficando para trás, dando lugar a uma nova pessoa, porque agora o teu cérebro está se modificando e você em termos de comportamento também. Uma nova realidade requer que você se torne uma nova pessoa. Você não consegue acessar uma nova realidade, uma nova experiência, sendo a mesma pessoa que você é. Se comportando da mesma maneira, pensando da mesma forma. Então, em 21 dias, você constrói um novo caminho neural e em
e em 3 meses ou 90 dias você estabiliza aquela estrutura no seu cérebro. Então há que se ter um ritmo em modificar, em fortalecer uma nova posição. Então o que eu estou propondo aqui hoje nesse primeiro encontro é você entender, lembrar, habitar essa ideia de que prosperidade é para ser livre e não para ter segurança. E o teu posicionamento deve ser baseado em prazer, não em fuga da dor. E quando a gente focaliza o tema de forma objetiva, prosperidade, dinheiro não é para se livrar de dívidas, dinheiro não é para pagar conta, dinheiro não é para se livrar de uma vida que você não aguenta mais. Dinheiro, essencialmente, é para ter liberdade de experiência. E isso é essencial. Ter consciência de algo é acessar um novo estado. Para acessar uma determinada realidade, independente do que você deseja alcançar, seja algo simples, sejam situações mais complexas, será necessário uma adaptação perfeita que envolve o estado de consciência apto a viver aquela realidade. E um corpo também capaz de viver aquela realidade. Mente e corpo trabalham juntos. Mente e corpo trabalham juntos. Uma vez que a sua mente tem assimilado os parâmetros adequados de informação, essas informações resultam em um código que será impresso no seu cérebro por meio dessa nova estrutura neural que você está produzindo. Uma rede neural nova é a representação de uma nova realidade embrionária, que irá desenvolver em você uma nova percepção de mundo e o levará a desvelar novas linhas de tempo alternativas para a sua experiência. Para a sua experiência. Tem uma história interessante da Coco Chanel, né? Quando ela era mais nova, Gabrielle, ela falou para os seus amigos, ela era jovem, tinha seus 20 e poucos anos, e do nada falou assim, estou indo para França. Aí perguntaram para ela, fazer o que na França, Coco Chanel? Gabrielle, né? Na época ela ainda não era conhecida. Mas fazer o que na França? E ela responde, fazer fortuna. Ela estava profundamente determinada, com a possibilidade. Para desenvolver uma nova consciência ou a consciência de algo, veja, é preciso ampliar o seu entendimento, a sua compreensão sobre aquele algo. Daí a importância de nos dedicarmos ao autoconhecimento e ao autodesenvolvimento. A consciência eclode espontaneamente em um momento de uma forma descontínua, como se ao angariarmos informações, num dado momento atingíssemos uma massa crítica e criativa que nos permite saltar por um novo patamar de consciência. O que eu quero dizer é que o processo não é linear, ele simplesmente acontece. Nossa função aqui é nos nutrir de informações que desafiem o nosso sistema de crença pré-estabelecido e nos permite ampliar o nosso poder de concepção. E em se tratando de abundância, é importante enxergar muito além da condição econômica, muito além do social, muito além do teu ambiente. A abundância a priori faz referência
uma qualidade interna, independente da sua condição atual, de quanto de recursos você disponibilize, ainda assim você pode começar a despertar a abundância em sua vida, pois tudo começa com um pensamento. Tudo começa com um pensamento. É importante e é interessante também notar o quanto as pessoas se limitam por conta das suas condições atuais no momento. Às vezes elas não têm condições financeiras hoje, ou ela está num contexto difícil, ela não percebe que internamente ela pode tudo. Internamente ela pode começar a fomentar novos pensamentos, ela pode começar a criar uma nova realidade dentro dela. Então, se nós observarmos bem, nós veremos que tudo que estamos vivendo e o tipo de situação que nós estamos enfrentando tiveram seu início na mente. Dessa forma, uma situação negativa, difícil, também teve início na sua mente. E você não precisou de absolutamente nada, de nenhum recurso físico para torná-la uma realidade. A ideia, com essa introdução que eu estou fazendo hoje, é depois explorar, né, as 8 leis ou os 8 princípios internos da abundância. Então, esses 8 princípios eu vou explorar na quinta-feira. Nós vamos continuar esse assunto e nós vamos então desenvolver e entender quais são esses 8 princípios. E vamos também traçar o raio-x da mente pobre, que é algo que você precisa se livrar urgentemente. Ou seja, a mente pobre, ela cria vícios psíquicos que se tornam vícios de posturas e de atitudes, não é? E essas atitudes, reflexos de uma mente pobre, vamos entender na quinta-feira, vamos traçar o raio-x de uma mente pobre para vocês entenderem quais são os elementos que compõem uma mente pobre. Uma mente de escassez. Para você começar a observar quando essas atitudes mentais que reforçam a escassez na sua vida ou a pobreza, quando elas se manifestarem, você então aos poucos tirar o alimento que fortalecem essas atitudes mentais de pobreza. Até chegar o momento que você então resetou o teu mental dessa rede de atitudes mentais que lhe colocavam numa postura de pobreza, num posicionamento de percepção de pobreza. E vai ser muito interessante você ter acesso a isso, para você então reformular o teu mental. E eu tenho certeza que você vai perceber o quanto você ainda está preso numa mente pobre. Porque você vai reconhecer tais atitudes. Eu não preciso deixar de falar que basicamente uma mente pobre é uma mente muito negativa. E depois vamos entender quais são esses fatores de negatividade, essas atitudes mentais negativas que lhe colocam, né, num modus operandi anti-prosperidade e a favor da escassez. Por mais que você queira viver a prosperidade, se você estiver preso na mentalidade da escassez, você então terá mais escassez. Então, eu vou parar por aqui hoje e aproveitar esse tempinho que nos resta para falar, não é, da hiperincursão, né? Aqui em São Paulo nós já esgotamos as vagas para DNA 1, nós temos ainda 6 ou 7 vagas para DNA 2. Como a DNA 2 vai ser apenas no dia 5 de novembro, essas vagas vão terminar rápido, né? Elas vão ser ocupadas muito rápido, então para você que ainda não se inscreveu,
para DNA 2, lembrando que não tem mais vaga para DNA 1 em São Paulo, para DNA 2, aqui em São Paulo, para você que quer fazer a DNA 2, que já fez a DNA 1, mande uma mensagem aqui no link da bio para falar com a nossa equipe, para você reservar a sua vaga. Para quem pretende fazer a DNA 1 esse ano, nos dias 26 e 27 de novembro, 26 e 27 de novembro, nós teremos no dia 26 uma edição da Hiperincursão DNA 2, e no dia 27, domingo, nós vamos ter uma edição da Hiperincursão DNA 1 em Santa Catarina, em Itajaí. Para quem então tiver a intenção de fazer em Santa Catarina, clique no link aqui da bio para falar com a nossa equipe. Vai ser um grande prazer em atendê-los. E para reforçar, para quem deseja fazer em São Paulo, nós abrimos uma lista de espera para uma nova edição da Hiperincursão DNA 1 em janeiro de 2023. Obviamente, a partir da segunda quinzena de janeiro, nós vamos ter uma nova edição da DNA 1. Para quem nunca ouviu falar da Hiperincursão, a Hiperincursão é uma imersão espiritual através da qual nós vamos trabalhar com o estado de hiperconsciência, que facilita os processos de transformação e cura, criando um espaço para que a inteligência mais profunda em você possa operar o que precisa ser realizado no seu interior para te libertar de tudo aquilo que está te limitando e te impedindo de viver uma vida maravilhosa. Então, é uma experiência única, especial, apenas para as pessoas que sentirem o chamado e que estão comprometidas de uma forma responsável com a sua transformação e cura. Tudo bem, pessoal? Então, desejo a todos uma ótima noite. Na quinta-feira, às 20 horas, estaremos aqui para dar continuidade a este assunto. Vamos falar da mente pobre, vamos traçar esse raio-x para entender o que é a mente pobre, para você se libertar dessa mente e o que é necessário para implantar a mente próspera, a mente abundante, para você viver em um estado de abundância e, consequentemente, manifestar uma vida abundante. Afinal de contas, você merece o melhor, merece toda a riqueza, toda a abundância, porque a fonte de todas as coisas reside e habita em você. Forte abraço, até quinta-feira, às 20 horas.